imagens da precariedade do espaço. Estrutura danificada, lâmpadas queimadas, instrumentos de trabalho misturados a produtos de limpeza, tudo deixado em cima de uma bancada. A maca está quebrada e não pode ser utilizada. Essa é a situação do IML de Frutal, que atende 11 cidades. Mas os problemas estruturais são pequenos diante da maior dificuldade vivida por quem precisa vir até aqui. Para atender toda a demanda da região, são apenas 2 médicos legistas. Até maio eram 3, mas um deles pediu exoneração. Agora, os 2 que restaram se dividem nas escalas e ainda trabalham em condições amadoras. Nós faltamos, por exemplo, aqui iluminação, a gente precisa de melhorar a questão de materiais para os agentes poderem trabalhar, né? A questão do próprio prédio, que precisa de uma reforma, precisa de melhorar as condições. E nós temos também a questão do efetivo, que é um problema muito grande, que falta médico legista, falta os auxiliares para poder melhorar esse atendimento, pelo menos básico. Hoje nós podemos dizer que o nosso ML de Frutal não tem condição de atender sequer a demanda básica. Um profissional ter que comprar uma luva para ele poder trabalhar, ter que comprar aqui uma lâmpada para poder ter uma iluminação para ele poder trabalhar. Então realmente nós chegamos assim a um estado de calamidade. O nosso ML pede socorro. A falta de médicos legistas não é apenas um problema de efetivo, é uma falha de administração. Quando o serviço é comprometido, quem sofre são as famílias das vítimas que foram trazidas para cá. Pessoas que morreram em acidentes ou tiveram suas vidas interrompidas em ações criminosas. E o sofrimento pela dor da perda acaba virando também revolta pela demora. Desde o dia que ele morreu, eu não consigo dormir. Eu passo a noite toda acordada pensando. Mas a dor maior, eu sei que ele morreu, né? Mas a dor maior é ver que o corpo do meu irmão está aí congelado como se fosse um pedaço de carne. Que você pega um pedaço de carne e põe no congelador. Eu acho assim que ele não merecia isso, não. Não merecia isso. O meu irmão era uma pessoa muito boa, trabalhador. Antônia teve que esperar 4 dias para conseguir liberar o corpo do irmão. Antônio Carlos de Souza, de 26 anos, foi assassinado dentro de casa na semana passada. O caso ainda é um mistério. Bairro Vila Esperança. Era aqui que o Antônio Carlos morava há cerca de 5 anos, desde quando ele veio do Ceará aqui para Frutal. Carlinhos, como era conhecido, se mudou junto com a irmã na busca por uma vida melhor. Assim que eles chegaram, já começaram a trabalhar. E durante muito tempo, os 2 moraram juntos. Mas há cerca de 2 meses, o Carlinhos decidiu que queria ter mais privacidade. Por isso, ele se mudou. Mas ele decidiu que queria se manter perto da irmã. Por isso, alugou uma casa bem pertinho da dela. Na terça-feira, dia 17, a Antônia foi acordada por uma mulher que chegou gritando, dizendo que o Carlinhos tinha sido esfaqueado. Rapidamente ela saiu, foi até a casa do irmão e quando chegou lá, encontrou ele caído, ensanguentado. Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou logo depois, prestou socorro e levou o Antônio Carlos para o hospital, mas ele não resistiu. Aquela terça-feira, dia 17 de julho, era um marco na vida da Antônia. Apenas o início de uma longa caminhada marcada por muito sofrimento. E eu já saí correndo, eu falando que era mentira dela, e eu já saí correndo. Quando eu cheguei, ele estava caído dentro do muro do vizinho. E ele dizia assim, quero ver minha irmã, porque eu tô morrendo, chama minha irmã. Porque eu acho que ele estava querendo pedir socorro para mim e não deu mais tempo. E também, no mesmo instante, os bombeiros já vinham chegando. Os bombeiros, na mesma hora que eu cheguei, os bombeiros já vinham atrás de mim, sabe? Ele não, quando você conversou com ele, foi muito rápido. Na verdade, você nem conseguiu perguntar para ele o que tinha acontecido. Não, porque eu já cheguei desesperada e eu não tive coragem de pegar nele, de chegar pertinho dele assim para perguntar o que tinha acontecido, quem tinha feito, o que tinha acontecido, quem tinha feito. Meu irmão, eu não perguntei que tinha feito alguma coisa com ele, né? Porque também, no mesmo instante que me chamaram, eu acho que ligaram para os bombeiros, né? Você logicamente queria que socorresse ele, né? Que queria que socorresse ele. E os bombeiros ainda falaram assim, você não vai morrer, moço. Só que quando colocaram ele na maca, ele não falou mais. Ao descobrir que não havia médico legista de plantão, Antônia buscou ajuda em vários lugares, mas o esforço foi em vão. O IML daqui de Frutal não tem médico. Eles ou tinha que trazer para o IML daqui ou tinha que levar para Uberaba.
E eles não queriam aceitar o corpo do meu irmão, porque não tinha médico, porque não tem médico. E eu fiquei desde terça-feira implorando para alguém fazer alguma coisa. E eles não fizeram nada. Fui para delegado civil, fui para falar com o promotor. Aí fui falar com o promotor, eles me fizeram de, como é que diz, me ficaram bolando, que eu falo assim, né, me jogando. Elas não deixaram eu falar com o promotor, não deixaram, porque eu queria falar com o promotor. E a moça, cheguei lá, a moça ficou dizendo, por quê? O que se trata o assunto? E eu passei o assunto para ela, que ela pediu para me falar. E nisso elas ficaram me jogando para uma, para outra. Mesmo sofrimento vivido por Dona Maria Esther. O filho dela, John Lennon Geraldine, de 27 anos, morreu em junho do ano passado. Casado e pai de uma menina, se dividia em 2 empregos. E foi durante a segunda jornada do dia que ele, infelizmente, partiu. Durante o dia, John Lennon trabalhava como pedreiro. À noite, ele era entregador de uma esfirraria aqui de Frutal. No dia 11 de junho do ano passado, pouco mais de um ano atrás, ele passava por essa avenida, a Avenida Juscelino Kubitschek. Segundo testemunhas, assim que ele passou por essa lombada, ele não conseguiu desviar de um monte de madeira que estava espalhado na pista. A moto acabou deslizando, o John Lennon caiu e foi arremessado contra 2 veículos que estavam estacionados aqui na lateral da pista. O John Lennon chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital, mas não resistiu. A família só conseguiu liberar o corpo quase 24 horas depois, e só com a intervenção de um promotor de justiça. Aí a gente foi, a partir das 8, chegando lá, o médico legista não estava. Aí eles pediu para que voltasse depois, não sabia se ele vinha. Aí a gente voltou lá, não tinha chegado e falou que acho que nem ia ter médico no dia. A gente procurou uma prefeita da cidade, aí ela falou assim, não, mas ele tem médico, ele está trabalhando, vai no delegado e conversa com o delegado responsável que ele vai ver onde ele está e como faz. Aí a gente foi até o delegado, meu esposo, meu genro, foi até o delegado, aí o delegado ligou para ele, que constava no sistema que ele estava trabalhando, e ele ligou para ele estava em São Paulo. Segundo ele, estava fazendo um curso e não podia vir atender, seria impossível, só no outro dia, na quarta-feira, a partir do meio-dia. Aí a gente ficou desesperado, o que vai fazer com toda a família de fora que estava aqui já, que tinha chegado, todo mundo trabalha, tem que voltar. E o sofrimento da gente saber também, né, que um filho faleceu e está lá, né, jogado numa geladeira lá, sem saber como, né, fazer. Dona Maria sequer teve tempo de velar o filho. John Lennon foi enterrado às pressas, sem a despedida digna que a família gostaria de fazer. E foi liberado só no outro dia, às 4 horas da tarde. A gente não pôde nem velar o corpo, né? Porque todo mundo vem de fora e não pode nem velar que uma pessoa, né, parte da família que, né, a última vez que a gente vai estar vendo e acontece uma situação dessa. A situação do IML de Frutal não é novidade. Há anos o local tem sido alvo de debates e ações para que o quadro de funcionários e a estrutura recebam mais atenção. Para se ter uma ideia, hoje é a Prefeitura de Frutal que faz repasses para que o serviço se mantenha, ainda que nessas condições. Até o quadro de funcionários é mantido pela administração do município, o que não é obrigação da cidade. O caos no serviço afeta até os profissionais de funerárias da região que acompanham a dor das famílias e conhecem o sofrimento de quem trabalha no IML. Precariedade que não é segredo para ninguém. Nosso IML já vem há um bom tempo, tem dificuldade com os médicos legistas, o Estado não manda médico, são 7 funcionários há uns 12, 15 anos mais ou menos, já tem 7 funcionários, que é a Prefeitura de Frutal quem banca esses funcionários, são funcionários do município, não é do Estado. E hoje nós temos só 2 médicos legistas, um está de férias e só um médico para trabalhar. Aí é difícil atender 11 cidades. Eu acredito que a nossa população hoje, para o IML de Frutal atender, deve passar de umas 250 a 300 mil pessoas. São os habitantes para poder cair tudo dentro do IML de Frutal. Então é muito difícil e o Estado não dá condições de trabalho para o pessoal.
E vocês, além de fazer o serviço funerário, acabam prestando uma assessoria para essas famílias, né? Porque elas ficam sem saber o que fazer diante de uma situação como essa. Sim, quanto mais humilde a família, mais nós temos que dar assessoria, porque é mais difícil cuidar, eles não têm entendimento, não sabem nada. Aí é gente que tem que dar essa assessoria para eles e ainda, graças a Deus, que Deus põe umas pessoas boas na vida deles para poder assessorar eles, porque senão, tadinho, eles estavam enrolados. É um pouco complicado, né? Porque você coloca um corpo aqui, vocês estão vendo aí, o corpo foi colocado aqui na terça-feira, nós colocamos, somente hoje que está liberando o corpo, entende? Então, nas outras cidades que eu já passei a trabalhar, primeira vez que eu vejo isso na minha vida, com 27 anos de profissão. Você acha isso que é um descaso do Estado, não só com os profissionais, mas com a população da cidade que passa por esse processo todo? Claramente, é um verdadeiro descaso. A pessoa já perde o ente querido e chega aqui e passa por essas humilhações que não precisa, né? E vocês, para trabalhar, também fica muito mais difícil, né? Afinal de contas, vocês têm que respeitar um monte de normas e aí, às vezes, não dá. É meio complicado, né? A gente tem que seguir, que a gente tem que dançar aqui em Frutal conforme a música toca, né? Mas a música aqui não está agradando. Nem um pouco. Buscando mais recursos, um movimento foi montado para que os custos do IML sejam divididos entre os 11 municípios atendidos pela regional. Nesse documento, com mais de 200 assinaturas de representantes da comunidade e lideranças políticas, a comissão pede para que sejam enviados, pelo menos, mais 3 médicos legistas para Frutal, uma tentativa de regularizar o serviço o mais rápido possível. O Instituto Médico Legal é basicamente para ocorrências de mortes que demandem investigação. Vítimas de mortes naturais precisam ser encaminhadas para o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. Mas esse setor não existe em Frutal e é mais um problema para a comunidade. Entretanto, a Secretaria de Saúde já anunciou que em breve o SVO será implantado e que haverá a contratação de um médico legista para o serviço. O hospital municipal ele foi terceirizado o ano passado, né? Foi mudado aqui a direção em maio do ano passado. E depois que foi terceirizado, houve uma dificuldade, porque o serviço de verificação de óbito, que é o SVO, até então o município fazia esse atendimento à população. Só que depois que o hospital foi terceirizado, né, a empresa responsável não quis assumir essa demanda. Então nós apresentamos ao município a necessidade de se criar o SVO, né, até mesmo dentro do próprio ML, contratar um médico legista pelo município para atender esses casos de SVO, que é totalmente diferente do IML. E nós tivemos a resposta da administração, né, da Secretaria de Saúde, que nos respondeu no dia 21 de maio desse ano que o serviço de verificação de óbito vai ser implantado no município. Então nós temos aqui um compromisso, né, num documento, que eles estão promovendo aqui a contratação de um médico legista, né? Nós temos no município um médico legista aposentado, mas um profissional excelente que ainda consegue atender, né, consegue ainda servir a população. Então eu sei que a prefeitura está em contato com esse profissional para que ele possa então fazer esse serviço de verificação de óbito. Mas por enquanto nós temos só papel, não temos nada na realidade ainda. Enquanto as respostas não geram ações, famílias continuam sofrendo as mazelas de um sistema falho onde não há investimento, atenção e muito menos respeito. Eu quero perguntar para os prefeitos, para os deputados, por todo que é prefeito, que é deputado, que é, que diz, governador. Se fosse um de vocês, se fosse um filho de vocês, um irmão de vocês, eles estariam aí no IML congelado?